Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide sobre benefício de auxílio suplementar por acidente de trabalho. Adriana Mesquita. O benefício só pode ser acumulado com a aposentadoria por invalidez se as condições para a concessão da aposentadoria tiverem sido preenchidas antes de novembro de 1997. STF suspende a audiência de conciliação sobre lei do marco temporal. Audiências de custódia completam 10 anos e Conselho Nacional de Justiça divulga dados inéditos. Carolina Cassola. Além de manter o registro de informações já conhecidas, como o número de prisões preventivas, o novo painel de dados terá diversas informações inéditas sobre o perfil dos autuados e das audiências. E ainda, Justiça Federal homologa acordo firmado entre dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Agora são 6 horas e 15 minutos. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se a lei da anistia se aplica aos crimes de sequestro e cárcere privado cometidos durante a ditadura militar. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo plenário virtual da Corte em processos que apuram as circunstâncias da morte do ex-deputado Rubens Paiva e de outros 2 opositores ao regime em vigor entre 1964 e 1985. Nos casos, o Ministério Público Federal questiona decisões do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entenderam que os crimes estavam abrangidos pela lei da anistia e encerraram as ações penais contra os acusados. Na semana passada, o STF decidiu discutir se a lei da anistia abrange crimes permanentes que até hoje estejam sem solução, como de ocultação de cadáver. Agora, ao reconhecer a repercussão geral desses 3 novos casos, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a Corte amplia o debate para crimes com grave violação de direitos humanos, conforme a proposta do Ministério Público Federal. Para o órgão, sequestro e cárcere privado também têm natureza permanente e não devem ser atingidos pela lei da anistia. A tese a ser fixado pelo STF no julgamento do mérito deverá ser seguida pelas demais instâncias do Judiciário. E o STF rejeitou a acumulação de auxílio suplementar com aposentadoria por invalidez concedida após o ano de 1997. As informações com a repórter Adriana Mesquita. O benefício de auxílio suplementar por acidente de trabalho só pode ser acumulado com a aposentadoria por invalidez se as condições para a concessão da aposentadoria tiverem sido preenchidas antes de novembro de 1997. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que acatou contestação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, durante plenário virtual no último dia 14 de fevereiro. A Corte reformou a decisão da primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que garantiu a um segurado o recebimento da aposentadoria por invalidez e do auxílio suplementar. O benefício por acidente de trabalho, criado por lei em 1976, era devido ao acidentado. Com nova lei de benefícios da Previdência Social em 1991, o benefício foi absorvido pelo auxílio acidente, que se tornou vitalício e acumulável com a aposentadoria. Com uma nova lei em 1997, as regras mudaram novamente e foi proibida essa acumulação. Segundo o ministro Dias Toffoli, os benefícios devem seguir as regras que estiverem em vigor quando forem preenchidos os requisitos necessários à concessão. O relator destacou que, mesmo com o beneficiário recebendo auxílio suplementar desde 82, o direito à aposentadoria por invalidez surgiu apenas em 2005, quando já estava em vigor a regra que impedia a acumulação. Essa solução deverá ser aplicada a pelo menos 1.332 casos semelhantes que tramitam em outras instâncias, já que a matéria tem repercussão geral. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol, 5 dirigentes da entidade, e a Federação Mineira de Futebol. Segundo os termos do acordo, as partes reconhecem a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária e da Assembleia Geral Eleitoral
da CBF que elegeram Edinaldo Rodrigues para a presidência da Confederação em março de 2022. As partes também se comprometem a encerrar disputas judiciais sobre as assembleias. A homologação feita pelo ministro Gilmar Mendes seguiu manifestações favoráveis da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União e do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, autor da ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do decano, além do consentimento expresso do Ministério Público do Rio de Janeiro. A homologação do acordo não prejudica a continuidade do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, interrompido pelo pedido de vista do ministro Flávio Dino. A ação questiona a constitucionalidade de dispositivos da Lei Pelé e também da Lei Geral do Esporte. E novas regras do Código de Processo Civil valem após início da vigência da lei. Quem explica pra gente é o repórter Bruno Moreira. As novas regras que alteraram um dos artigos do Código de Processo Civil só poderão ser aplicadas aos processos iniciados após a sua vigência. A nova lei de 2024 restringe a possibilidade de mudança da competência relativa por meio da eleição de foro e autoriza o juízo a declinar da competência em ato de ofício quando a ação for ajuizada em foro escolhido aleatoriamente pelas partes. No caso em discussão, foi ajuizada uma execução em comarca do estado de Mato Grosso do Sul, mas, diante da alegação de incompetência apresentada pelo réu, o juízo remeteu o processo a uma vara da cidade de São Paulo, tendo em vista o foro eleito no contrato. O juízo paulistano, invocando a nova redação do artigo 63 do CPC e considerando aleatória a eleição do foro, reconheceu de ofício a sua incompetência e suscitou o conflito no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que a petição inicial foi distribuída antes da mudança legislativa e, embora o contrato elegesse um foro sem conexão com as partes, ele deve prevalecer. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. No próximo bloco, a audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal é suspensa pelo STF. E ainda, a CNJ divulga dados inéditos dos 10 anos das audiências de custódia. São 6 horas e 22 minutos. Voltamos já. Radar da Justiça. E voltamos a falar do Supremo Tribunal Federal, isso porque o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu por 30 dias os trabalhos da comissão especial que discute a lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A decisão, proferida na última sexta-feira, atende a pedido da Advocacia-Geral da União de mais tempo para avaliar a proposta apresentada em audiência de conciliação. Ao suspender a comissão, o relator levou em consideração a necessidade de um prazo maior para a formação de consenso entre os integrantes. E na decisão, o ministro Gilmar Mendes relembrou também que a ordem dos trabalhos não vai ser alterada pela suspensão e cada representante deve se dedicar neste período a refletir sobre as propostas para que busquem aprimorar a minuta apresentada. A minuta ela foi elaborada pelo gabinete do ministro a partir das 7 sugestões recebidas em audiência que foi realizada no dia 10 de fevereiro. O texto contemplou todos os pontos trazidos pelos integrantes da comissão especial e foi um ponto de partida para o debate em busca de consenso, sendo possível, desde o início, o recebimento de novas sugestões para o aprimoramento da proposta. A próxima audiência de conciliação foi designada para o dia 26 de março. O ministro também prorrogou a conclusão dos trabalhos para o dia 2 de abril. E audiências de custódia completam uma década e o Conselho Nacional de Justiça divulgou dados inéditos. Carolina Cassola é quem traz as informações. As audiências de custódia completam 10 anos nesta segunda-feira, com um retrato atualizado da porta de entrada do sistema prisional. Os dados foram extraídos do painel do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, o BNMP 3.0, que será lançado nos próximos dias pelo Conselho Nacional de Justiça. Além de manter o registro de informações já conhecidas, como o número de prisões preventivas e de casos de liberdade concedida, o novo painel de dados terá diversas informações inéditas sobre o perfil dos autuados e das audiências.
Entre os dados inéditos obtidos desde agosto de 2024 estão a proporção de medidas protetivas emitidas como etapa inicial da prisão, 8,3% do total. Além disso, o percentual de audiências de custódia realizadas no modo presencial, que foi de 46%, e o percentual de casos com arma e droga apreendida, de 6,5% e 19%, respectivamente. Entre os principais tipos penais dos casos que passam por audiências de custódia estão tráfico, furto, violência doméstica, posse, porte, disparo e comércio ilegal de armas, além de infrações relacionadas ao Código Nacional de Trânsito. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. 6 horas e 26 minutos, a seguir um giro pelas cortes do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nos tribunais brasileiros. Justiça Capixaba realiza 100% das inspeções em programas e unidades socioeducativas em 2024. Cid Marcos. A supervisão do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Socioeducativo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo obteve 100% de inspeções judiciais realizadas em programas, serviços e unidades socioeducativas do Estado em 2024. Durante as inspeções, é possível verificar se as condições de cumprimento das medidas socioeducativas impostas a adolescentes e jovens estão adequadas e os direitos vêm sendo garantidos. Tribunal Catarinense disponibiliza glossário para uso de linguagem simples no Poder Judiciário. Destaque de Mércia Lívia. O Núcleo de Inovação da Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou o glossário CNJ, Inovação e Linguagem Simples, a fim de colaborar na adoção de ações, iniciativas e projetos a serem desenvolvidos em prol do fim do juridiquês. O material conta com 18 páginas de detalhamento da necessidade e dos objetivos da mudança, além de esmiuçar conceitos, prêmios e certificações possíveis. Acordos de conciliação itinerante somam quase R$700 mil na Baixada Maranhense. Sandra Pedrosa. Balanço parcial divulgado pelo Tribunal de Justiça de Maranhão indica um total de 384 audiências realizadas durante os atendimentos em São João Batista, São Vicente Ferrer, Olinda Nova e Matinha. A iniciativa alcançou 51,5% de índice de conciliação, com um total de R$677 mil em acordos, que além de promover a pacificação social ao encerrar disputas judiciais, impulsiona a economia das cidades atendidas. São 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui e você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.